Bem-vindos ao Resumo Podcast, seu canal de sintetização de conhecimento. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelos segredos da mente milionária. Desvendar os hábitos e a mentalidade por trás da riqueza. É isso aí. A gente vai tentar entender o que leva à riqueza, né? Mas principalmente o foco vai ser na mentalidade. Porque não adianta só a gente saber as técnicas, né? Tem que ter a cabeça no lugar. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um livro incrível, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Se preparem para reprogramar suas mentes e, quem sabe, abrir as portas para a prosperidade financeira, hein? Bastomara. O livro já começa com um conceito fundamental que é o modelo de dinheiro. É como se fosse um programa instalado lá no nosso subconsciente. Subconsciente. Moldado pelas experiências da infância, pela educação que a gente recebe Certo. e pelo ambiente em que a gente cresce. E esse modelo meio que define como a gente lida com as finanças, às vezes sem a gente nem perceber. É como aquela história da mulher que cortava as pontas do presunto antes de assar. Sabe essa história? Ah, sei. Clássica. Aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó e por aí vai, né? Gerações repetindo a mesma coisa. Sem questionar. E aí, quando finalmente perguntaram para a matriarca da família o porquê, sabe qual foi a resposta? Porque a minha assadeira era pequena. Pois é. Faz sentido, né? Quer dizer, na época dela fazia. Mas ilustra perfeitamente como a gente herda hábitos sem nem pensar no porquê. Verdade. Você já se pegou repetindo algum hábito financeiro da sua família? Tipo, seu avô era super poupador e você também é. Ou foge de dívidas como o diabo foge da cruz porque viu seus pais passando perrengue. Ah, com certeza. E o Ike chama isso de macaco vê, macaco faz, né? Faz todo sentido. A gente aprende observando, né? Observando os pais, observando os comportamentos, e isso inclui os financeiros. E você cresce num ambiente onde dinheiro era motivo de estresse, de briga. E escassez? Você pode acabar repetindo esses padrões sem nem se dar conta. É verdade. Aí que entra a ideia do jogo interno versus jogo externo. Ele compara com um carpinteiro e suas ferramentas. Interessante. O jogo externo, as ferramentas, seriam um conhecimento sobre investimentos, as estratégias. Os recursos financeiros. Isso. Mas, peraí, um carpinteiro precisa de muito mais do que ferramentas para fazer um bom trabalho, né? Com certeza. Ele precisa de habilidade, de criatividade. Divisão. Então, alcançar o sucesso financeiro duradouro também exige dominar o tal do jogo interno, certo? Exato. É aí que coisa interessante. O jogo interno é a nossa mentalidade. As crenças que a gente carrega, as emoções, a nossa relação com o dinheiro. E o Eker argumenta, ele diz que você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se o seu jogo interno estiver zoado, você vai acabar se sabotando. Faz sentido. É como ter um carro potente, mas não saber dirigir, né? Perfeito. E para ilustrar a importância do jogo interno, ele usa o conceito dos 4 quadrantes da vida. O mental, o emocional, o espiritual e o físico. 4 quadrantes. E Aria diz que a nossa realidade física, tipo nossas finanças, seriam como uma impressão do que tá rolando nos outros 3 quadrantes, como se a gente fosse um computador e uma impressora. Ah, entendi. Então, para mudar a realidade financeira, a gente tem que ir na raiz. É isso aí. Entender o que tá acontecendo na nossa mente, nas emoções, na espiritualidade. Não adianta só aprender sobre orçamento ou investimentos. Não, tem que mudar as crenças mais profundas. E como é que a gente faz isso? O Eker conta a história de um cara chamado Steven, que estava atolado em dívidas, se sentindo um fracasso total. Aí ele resolveu transformar seu modelo de dinheiro e em 2 anos passou de falido a milionário. Caramba, que mudança radical. Mas e aí, como é que a gente muda esse modelo? Para isso, ele apresenta os arquivos de riqueza. São 17 diferenças, 17 pontos, que separam a forma como os ricos pensam e agem em relação ao dinheiro, comparado com quem tem uma mentalidade de pobreza ou classe média. 17 arquivos, nossa. Nossa! Mas a gente consegue ver tudo isso hoje. Calma, a gente vai desvendar esses arquivos aos poucos. Vamos começar pelo arquivo de riqueza número 1. Assumir responsabilidade. Pessoas ricas acreditam que eu crio minha própria vida, enquanto quem tem mentalidade de pobreza tende a pensar as coisas acontecem comigo. Mas sobre ter o controle. Sair da postura de vítima e assumir as rédeas da sua vida financeira. Em vez de ficar culpando a crise, o governo, o azar. As pessoas ricas assumem a responsabilidade pelas suas escolhas e resultados. E sabe o que o Eker propõe para a gente começar a mudar essa mentalidade? O quê? Passar 7 dias sem reclamar de absolutamente nada. 7 dias sem reclamar. Parece simples, mas é um desafio e tanto. Nossa, deve ser mesmo. Mas é incrível como essa mudança de foco já transforma a vida das pessoas. Reclamar só atrai mais negatividade e impede a gente de enxergar as soluções e as oportunidades. É como aquele ditado, quem procura acha, né? É isso aí.
Falando em oportunidades, vamos ao arquivo de riqueza número 2. Pensar grande versus pensar pequeno. Pessoas ricas pensam grande, miram impactar milhares, milhões de pessoas. Enquanto quem tem mentalidade de pobreza... Você mira. pensa pequeno. E você? Qual o tamanho do seu sonho? Qual o impacto que você quer gerar no mundo? Boa pergunta. Pessoas ricas pensam em agregar valor em larga escala, entendendo que isso leva a recompensas financeiras maiores. É como na história do concorrente do Ecker, que queria abrir só uma loja. É. E o Ecker sonhava com uma rede de 100 lojas, atendendo um monte de gente. Quem você acha que se deu melhor? Sem dúvida, o Ecker. Um exemplo claro de como pensar pequeno limita suas possibilidades. Como disse o Buckminster Fuller, um cara genial. Nosso propósito é agregar valor não só para a geração atual, mas para as futuras também. Que visão. E pessoas ricas incorporam essa ideia nos seus negócios e na vida. Aí, cara, Segura dessa. Arquivo de riqueza número 3. Admirar os ricos, não sentir ressentimento. essa é polêmica. Essa pode ser difícil de engolir para alguns, né? Pois é. Mas é importante a gente entender que pessoas ricas admiram e aprendem com outros bem-sucedidos. Enquanto quem tem mentalidade de pobreza... Fica remoendo, sabe? entendi. Nutre ressentimento. Isso só atrapalha o próprio progresso. É como diz o ditado. A inveja é a alma do negócio. Só que nesse caso, a inveja te coloca para baixo. Já parou para pensar? Quantas vezes você invejou o sucesso de alguém, em vez de tentar aprender com essa pessoa? É verdade, faz sentido. O Ecker nos convida a mudar a perspectiva e enxergar gente bem-sucedida como mentores, não como rivais. Ele mesmo conta que tinha preconceito contra os ricos. Mas aí ele se mudou para um bairro chique, conviveu com gente podre de rica e viu que a maioria era gente boa, generosa, disposta a ensinar. É que a gente tende a generalizar, né? Pois é. Então, que tal começarmos a cultivar essa mentalidade de admiração e buscar aprender com quem já conquistou o que a gente almeja? Faz sentido? Cercar-se de pessoas de sucesso pode nos impulsionar, né? É verdade. E para quem quer ter sucesso, aprender a se promover é fundamental. Arquivo de riqueza número 4. Sentir-se confortável com a promoção e as vendas. Pessoas ricas são boas em se promover, em vender suas ideias. Enquanto quem tem mentalidade de pobreza Tem vergonha, né? foge disso. Yeah. Mas, olha só, isso não vale só para negócios, não, tá? Seja na liderança, ao apresentar uma ideia, até num relacionamento, saber se promover é essencial. É comunicar seu valor com confiança. É verdade, tipo mostrar seu peixe, né? É isso aí. Como diria o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, as vendas são a alma de qualquer negócio. Verdade. Mas não adianta só vender, tem que saber administrar, né? Sim. No arquivo de riqueza número 5, focar em seu patrimônio líquido, não apenas na renda. O Ecker fala para a gente olhar além do salário e construir um patrimônio sólido. Pessoas ricas se concentram em aumentar seu patrimônio líquido, enquanto quem tem mentalidade de pobreza, geralmente, só pensa no que ganha no trabalho. Ou seja, não é só o quanto você ganha, mas como você administra. Exatamente. Ter uma renda alta não garante riqueza se você não souber gerenciá-la. Tipo, ganhar na loteria e gastar tudo em um ano, né? Isso aí. O patrimônio líquido, ele é composto por 4 fatores: renda, poupança, investimentos e simplificação. Simplificação. O que isso tem a ver com patrimônio? Simplificar é viver abaixo das suas possibilidades. Fazer escolhas conscientes para ter mais recursos para investir a longo prazo. Faz sentido. É como o Iker, que em vez de comprar um carro zero, top de linha, comprou um usado e investiu a diferença. Exatamente. Ele priorizou o crescimento financeiro a longo prazo. E falando em gestão, chegamos ao arquivo de riqueza número 6. Dominar a administração do dinheiro. Pessoas ricas administram seu dinheiro com maestria, enquanto aqueles com mentalidade de pobreza, muitas vezes, lutam para controlar as finanças. É a diferença entre ser o mestre do seu dinheiro e ser escravo dele, né? É isso aí. É. Ter uma relação saudável com o dinheiro, planejar os gastos, criar um orçamento e segui-lo com disciplina, esses são hábitos-chave para alcançar a prosperidade financeira. Mas criar essa disciplina pode ser chato, né? No começo pode parecer, mas pense como um atleta que está treinando para uma maratona. No início é difícil, exige esforço, mas com o tempo fica mais prazeroso, os resultados aparecem. O Ecker conta a história do John, um triatleta que participava dos seminários dele. Ah, sim. O John odiava correr, mas com prática constante, aprendeu a amar e virou um atleta de alta performance. Administrar o dinheiro é parecido. Começa aos poucos, cria o hábito de acompanhar seus gastos, planejar suas finanças e, com o tempo, você vai ver que essa prática vai se tornar natural e até prazerosa. E o mais importante, você vai se sentir no controle da sua vida financeira. Exatamente. Em vez de se sentir controlado por ela. Para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos ao arquivo de riqueza número 7.
Gera renda passiva. Pessoas ricas criam várias fontes de renda passiva, enquanto quem tem mentalidade de pobreza depende basicamente do salário. A renda passiva é aquele dinheiro que você ganha sem precisar trocar diretamente seu tempo por ele, sabe? Tipo, aluguel de imóveis, direitos autorais de livros. Vendas de ações. É como na analogia do sorvete. Imagina que você compra um sorvete para uma criança e ele cai no chão. Você compra outro na hora. Depende, né? Se a criança estivesse machucada, se estiver muito chateada. Mas e se não? Você aproveita a oportunidade para ensinar sobre responsabilidade e paciência, a importância de esperar para ter o que deseja. Entendi. Pessoas ricas entendem o poder de construir ativos que geram renda mesmo quando elas não estão trabalhando ativamente. Faz sentido. É como plantar uma árvore frutífera. Você planta uma vez e colhe os frutos por muitos anos. Exatamente. E aí, o que vocês acharam até aqui? Já deu para ter uma ideia do poder desses arquivos de riqueza? Demais. Já tô anotando tudo aqui para colocar em prática. E você já tá pensando em qual arquivo você vai começar? Nossa, com certeza. Esses arquivos são tipo um manual para a gente reprogramar a mente e começar a pensar como os ricos, né? E tem muito mais. A gente vai mergulhar no arquivo de riqueza número 8. Ser um bom recebedor. Essa pode te surpreender. O Waker fala que pessoas ricas se sentem confortáveis em receber riqueza, abundância, enquanto quem tem mentalidade de pobreza muitas vezes bloqueia o fluxo da prosperidade. É tipo, questionar aquela crença de que é melhor dar do que receber. Será que é mesmo? É tipo respirar, né? Não dá para respirar sem inspirar, certo? Exato. Tá. Para ter abundância na sua vida, você precisa estar aberto para dar e receber. Se você só dá e não se permite receber, você cria um bloqueio. A prosperidade não flui. É como a analogia da lona, sabe? Da lona. Que serve de abrigo durante a chuva. A lona protege quem está embaixo, mas em volta fica tudo encharcado. Entendi. A abundância é como a água da chuva, precisa fluir para algum lugar. Se você não está aberto para receber, ela vai para outra pessoa. Que legal essa imagem. Fez a gente pensar, né? Como a nossa energia impacta o fluxo da abundância. E para a gente continuar nesse fluxo de aprendizado, arquivo de riqueza número 9. Abraçar o aprendizado e o crescimento contínuos. Pessoas ricas priorizam o desenvolvimento pessoal e profissional, enquanto quem tem mentalidade de pobreza muitas vezes se acomoda na zona de conforto. Fica na mesmice, né? Mas no mundo que muda o tempo todo, aprender sempre é essencial para se manter relevante e competitivo. Senão a gente fica para trás. As pessoas ricas são tipo esponjas, absorvendo conhecimento, aprimorando as habilidades. Elas não se contentam com o que já sabem. Estão sempre em busca de novos desafios de crescimento. Como dizia o Eric Hoffer, em tempos de mudança, os aprendizes herdam a terra, enquanto os sábios se descobrem perfeitamente equipados para lidar com um mundo que não existe mais. Nossa, que frase. Pra gente refletir mesmo, né? E por falar em desafios, o arquivo de riqueza número 10. Gerenciar o medo e agir. Pessoas ricas agem apesar do medo. Quem tem mentalidade de pobreza se deixa paralisar. O medo leva tudo, né? O medo é natural, mas não podemos deixar ele dominar a gente e impedir a gente de realizar nossos sonhos. Pessoas ricas sentem medo, mas não se deixam controlar por ele. O Waker conta a história de um cara que estava com a chance de ir num evento que podia mudar a vida dele, mas o medo não deixou ele ir. Que pena, né? Perder uma baita oportunidade. Ele estava tão preso à zona de conforto que preferiu não arriscar. E quantas vezes a gente também deixa o medo nos impedir de fazer o que a gente quer, né? É verdade, a gente perde oportunidades incríveis por não ter coragem de sair da zona de conforto. Pessoas ricas entendem que o sucesso está do outro lado do medo. Elas se desafiam, se expõem a situações novas e, mesmo com medo, seguem em frente. É ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem ter todas as respostas. E, por falar em expandir horizontes, arquivo de riqueza número 11. Pensar "e" em vez de "ou". Pessoas ricas abraçam a possibilidade de ter ambos, enquanto quem tem mentalidade de pobreza muitas vezes se limita a um outro. É abrir a mente para novas possibilidades, né? Desafiar os limites, acreditar que a gente pode ter tudo o que quer. Em vez de se contentar com uma fatia do bolo, vai buscar o bolo inteiro. É isso aí. O Waker ilustra essa ideia com duas histórias. Numa delas, ele precisava negociar com um fornecedor insatisfeito. Em vez de pensar em ganha-perde, ele buscou uma solução onde os dois saíssem ganhando. Que bacana! E na outra, ele estava procurando uma casa de férias no Arizona e os corretores falaram que era impossível achar o que ele queria por menos de $1 milhão. Mas ele, com a mentalidade do Waker, encontrou a casa perfeita dentro do orçamento. Com persistência e criatividade a gente consegue o que quer. Ou seja, não é se contentar com o que te oferecem, é buscar o que você realmente deseja. E para quem acha que dinheiro é um recurso escasso, o Waker apresenta o arquivo de riqueza número 12. Entender a abundância do dinheiro.
Pessoas ricas acreditam que o dinheiro é abundante, limitado, enquanto quem tem mentalidade de pobreza vê como algo escasso. É tipo, acreditar que tem dinheiro para todo mundo. Mudar a crença de que o dinheiro é limitado e abrir a mente para a abundância. O Éter lembra que o dinheiro circula na economia, tem riqueza para todos. E para ilustrar, ele usa um exemplo bem simples, da nota de $5. Imagina que essa nota é usada para comprar uma caneta. Aí, caneta é vendida por $5 e assim por diante. A mesma nota gerando valor para várias pessoas. Sem nunca sumir. Exatamente. O dinheiro não é um bolo que precisa ser dividido. É uma energia que se expande, se multiplica a cada transação. Quanto mais a gente circula o dinheiro, mais riqueza a gente gera. E falando em multiplicar riqueza, arquivo de riqueza número 13. Concentrar-se em seu patrimônio líquido, não em sua renda do trabalho. A gente já falou sobre patrimônio líquido, mas aqui o Eker reforça a diferença entre renda do trabalho e construir riqueza. Ter um bom salário é legal. Mas não é tudo. Pessoas ricas entendem que a verdadeira riqueza não está no quanto você ganha trabalhando, mas nos ativos que você acumula e que geram renda ao longo do tempo. É mudar o foco de trocar tempo por dinheiro para criar sistemas que geram dinheiro para você, mesmo enquanto você dorme. Nossa, que sonho. A renda do trabalho é importante, mas como um meio para construir um patrimônio sólido. E para construir esse patrimônio, o conhecimento é fundamental. Arquivo de riqueza, número 14. Aprender sobre finanças. Pessoas ricas são financeiramente instruídas, enquanto quem tem mentalidade de pobreza muitas vezes não sabe nem o básico sobre finanças. É se empoderar financeiramente, né? Entender como o dinheiro funciona, como investir e criar estratégias para alcançar seus objetivos. Não dá para terceirizar o cuidado com o nosso dinheiro, né? Não, a gente precisa assumir o controle. O EQ incentiva a gente a buscar conhecimento, ler, fazer cursos, conversar com quem entende. E nada daquela desculpa de eu não sou bom com dinheiro. A alfabetização financeira é uma habilidade que a gente pode aprender como qualquer outra. Exato. É como aprender a tocar um instrumento, a falar um idioma novo. No começo pode parecer difícil, mas com dedicação a gente domina. E por falar em desafios, arquivo de riqueza número 15. Superar os desafios financeiros. Pessoas ricas encaram os problemas como oportunidades de crescimento. Quem tem mentalidade de pobreza se desespera. Vê os problemas como o fim do mundo, né? Mas a gente precisa desenvolver resiliência, aprender com os erros. As pessoas ricas não se deixam abater pelos problemas. Elas buscam soluções, aprendem com as dificuldades e se tornam mais fortes. A jornada para a riqueza não é fácil, tem altos e baixos. O importante é ter a mentalidade certa para encarar os desafios como aprendizado. E quando a gente supera um desafio, Hora de comemorar. celebrar cada passo em direção aos nossos objetivos. E no arquivo de riqueza número 16, retribuir e contribuir para a sociedade, o Eker fala da importância de ser generoso, usar riqueza para fazer diferença no mundo. Pessoas ricas entendem que prosperidade não é só acumular bens materiais, é contribuir para um mundo melhor. É ajudar quem precisa, né? Doar para causas importantes, se engajar em projetos sociais. E a generosidade não é só um ato nobre, é uma forma de atrair mais abundância para a sua vida também. É como plantar uma semente. Quanto mais você semeia, mais você colhe. E para a gente finalizar essa segunda parte do nosso mergulho, arquivo de riqueza número 17. Curtir a jornada e celebrar o sucesso. Pessoas ricas apreciam processos, celebram as conquistas, quem tem mentalidade de pobreza só foca no que falta, sedicidade. Tipo, viver no futuro, né? Sempre esperando o momento perfeito para ser feliz, mas esse momento é agora. É isso aí. O Eker nos convida a ter uma relação positiva com o dinheiro, a curtir o processo de construir riqueza e celebrar a cada conquista. Ter gratidão pelo que já conquistamos e entusiasmo pelo que ainda está por vir. E aí, preparados para a última parte do nosso Deep Dive. Bora lá, tô pronto. Vamos desvendar esses últimos segredos da mente milionária. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu até aqui, né? Exploramos arquivos de riqueza, vimos a importância do jogo interno, da mentalidade de abundância. E agora? Como colocar tudo isso em prática? Essa é a pergunta de ouro, né? Mas antes de a gente finalizar, o Eker deixa uma mensagem bem importante. O sucesso não é o que, mas sim um quem. Um quem? Como assim? Ele quer dizer que a chave para a prosperidade não está em uma fórmula mágica, em método secreto. Está em quem a gente se torna ao longo da jornada. Ah, entendi. É sobre desenvolver a mentalidade, os hábitos, as atitudes certas. É isso aí. Ter clareza dos nossos valores, definir metas e correr atrás delas com disciplina e persistência. Mas, acima de tudo, ter a coragem de sermos nós mesmos, acreditar no nosso potencial e nunca desistir dos nossos sonhos.
E para te ajudar nesse caminho, o EQ te dá os 17 arquivos de riqueza. 17 chaves que abrem as portas para uma vida mais abundante em todos os sentidos. E são dicas práticas, viu? Coisas que você pode começar a aplicar na sua vida hoje mesmo. Então, o poder de criar a vida que você quer está nas suas mãos. Assuma o controle do seu destino financeiro. Pense em abundância. Nunca pare de aprender. E celebre cada conquista. A jornada para a prosperidade pode ser difícil, mas também é muito gratificante. É isso aí. Comece por um arquivo de riqueza que te chama mais atenção e vá incorporando os outros aos poucos. E pode ter certeza, mudando sua mentalidade e seus hábitos, você vai abrir caminho para realizar seus sonhos. E a gente do The Deep Dive está aqui para te acompanhar nessa jornada. Valeu, pessoal. Até a próxima e que prosperidade esteja com vocês.